Estamos de volta aqui na entrevista com a professora Silvia Letícia, futura deputada estadual, né, Silvia? Olha, nós estamos, eu quero lembrar nossos amigos que o Antagônico está nas redes sociais, ele está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Tá, vamos falar um pouco agora da tua candidatura. Não é a primeira vez, né, Silvia? Tu foste candidata primeiro a deputada estadual, tu lembra qual foi o ano? Eu fui candidata primeiro a vereadora em 2010. Candidata a vereadora em 2010. Pelo PT? Não, pelo PSOL. Já pelo PSOL? Pelo tá. PSOL. O PSOL nasceu em 2004. Tá, tu já, então tá, e depois... Aí depois eu fui candidata a deputada estadual, né? Foi importante, eu fui suplente do Edmilson, né? Para deputada estadual, primeira suplente. Depois eu fui candidata a vereadora de novo. Assumi a primeira suplência, pouco bem. E agora a coisa vai? Tá, E agora, como tu tá falando, tá batendo na trave, agora vai. Exatamente. Agora eu tomei uma decisão muito importante, né? Porque, como eu falei, eu sou dirigente de um sindicato importante em Belém, que defende a educação pública. E essa linha é importante. A gente viu durante a pandemia que houve um desgaste muito grande em relação aos serviços para a população, né? Essa desconstrução já vem de décadas e décadas. Mas durante a pandemia isso ficou muito visível, a importância que tem o SUS, os serviços públicos. E aí eu tive uma necessidade de organizar uma candidatura coletiva para que pudesse representar isso aí. Então eu sou candidata hoje a deputada estadual, mas eu não sou candidata sozinha, né? A gente tem um mandato, uma candidatura coletiva. E aí eu queria te explicar um pouco isso, porque é interessante, tudo parte a partir das necessidades mesmo, sabe? A gente fez uma luta muito grande no estado do Pará com as políticas públicas implementadas pelo governo Helder em relação à educação. Vimos a situação da saúde e sabemos que a educação, por exemplo, que deveria ser uma prioridade dos governos, não é. A gente viu isso, o governo faz uma propaganda imensa. O primeiro programa do governador foi assim, mostrando uma realidade incrível, que tinha computadores nas escolas, que tinha bibliotecas, laboratórios, e a gente viu que é pura propaganda. É pura propaganda. Se você acompanhar a situação das escolas, indo nas escolas, né, inclusive em diversos municípios do nosso estado, né, com precariedades imensas, nós temos o pior IDEB do país. Né? Ali Melgaço, por exemplo, é um município que teve o pior desempenho, né? Nesses fatores. E nós temos municípios com uma escola estadual, como Baião e muitas outras. Uma escola estadual para atender. E muitas das vezes ela é tão precária que ela não responde às necessidades imediatas daquela população. Da mesma forma, municípios sem atendimento de UTI, neonatal, de hospitais. Então, existe uma precariedade, nós decidimos o seguinte, fazer uma chapa coletiva. Então, eu sou da educação básica, luto pela educação pública. Eu acho que, em vez de fechar as escolas, como o governo está fazendo, fechar as escolas da EJA, educação de jovens e adultos não tem uma perspectiva mais de atendimento nas escolas estaduais. Eles estão fazendo tantas parcerias com o setor privado que tu quer fazer educação de jovens e adultos a partir do sistema S, com esses convênios, né, à distância, com a educação EAD. E aí está fechando escolas, né? Então, a minha escola, por exemplo, que é uma escola importante na Marambaia, ela tem 5 turmas funcionando no noturno. E outras escolas com 4, com 3. Então, há uma política de fechar escolas. E isso no estado inteiro. Foram mais de 35 escolas do campo fechadas no último período, segundo alguns relatórios aí. Então, o que a gente vê? Que é uma necessidade de ter uma parlamentar que fale e defenda a educação pública. Um outro fator, saúde. A saúde pública no estado do Pará, apesar da propaganda, a gente vê que ela é uma política que não vai a fundo dos problemas. Ela não ataca a saúde preventiva, né? Ela ataca a saúde curativa. E mesmo essa estrutura, vai lá no 104, na Marambaia, tenta entrar numa unidade básica de saúde. Tu não tem atendimento de qualidade, tu não tem especialistas, né? Tu cria uma estrutura de propaganda para convencer a população de que as coisas estão maravilhosas.
Então a gente dialogou com o setor da saúde e nós temos uma representante da saúde na nossa chapa, que é a Karina Lopes. Ela é trabalhadora da saúde, ela é presidente do Conselho Nacional de Radiologia, enfim, ela milita na saúde. E aí a gente vai verificar a assistência social, como eu te falei. A assistência social, ela não é aquela assistência social que garante o atendimento de uma mulher quando é agredida, violentada, de uma criança agredida dentro de casa. Tu não tens essa estrutura de acompanhamento, porque a principal política é o Bora Belém, a transferência de renda. Mas você fala, Silvia, que precisa de um representante na LEPA verdadeiramente de esquerda, tem que te dizer isso. Que eu sei lá, então eu sou de esquerda, não falo nada. Né? Então eu acho que estamos falando de Marinor Brito, e você sabe muito bem. Né? Então eu acho que tudo isso que você está falando realmente é verdade, agora precisa ter voz. Né? Talvez todos esses quesitos que você esteja colocando aí é porque realmente não existe voz, não só eleger um deputado, mas eleger uma voz ativa dentro da LEPA. Tu concordas com isso? Concordo. E todas as pessoas que estão compondo essa chapa são dirigentes e têm um ativismo voltado para essa área. Eu sou dirigente do Sindicato da Educação, a Karina é dirigente da Saúde, a Andréia Cunha é dirigente do ANDES Nacional, Sindicato Nacional da Docência e Educação Superior, o Jaime é vice-presidente da Associação, né, dos Trabalhadores da Assistência Social em Belém. Nós temos o Vladimir Varela, que é vice-presidente da Associação de Saneamento, que é a CESAM, né, que trabalha com os garis, que trabalha com a limpeza urbana. Então, essa voz, ela já ecoa aqui embaixo. Nós queremos que ela ecoe também aqui em cima, porque o mandato que a gente está defendendo, coletivo, com essas representações, com a Carla, que é do meio ambiente, enfim, com essas representações, isso significa o quê, pessoal? Significa exatamente potencializar aquilo que a gente faz aqui embaixo. É um mandato a serviço dessas demandas diretamente. Então não dá para dizer assim, olha, o Helder mandou um projeto para a LEPA para alterar a carreira dos trabalhadores da educação. Para dizer que paga o piso salarial, ele desvinculou nossa carreira. O vencimento base não incide mais das gratificações. E eu, como parlamentar, vou esperar esse projeto chegar na LEPA para votar? Não posso. Eu tenho que ter uma política de colar esse mandato. Pior, quando chega não fala nada. A mobilização direta dos servidores com quando chega faz cara de paisagem. Isso é pior ainda. Né? Deixar chegar uma coisa. Deixa chegar para votar, entendeu? Para votar contra ou para fazer politicagem. Nós temos que nos antenar. O parlamentar existe para ser a voz daqueles que ajudaram a eleger, comprometidos com esse programa, porque a gente paga muito imposto, muito, e isso não volta em serviço para a população de forma alguma. E Silvia, como é que tá? Falando um pouco da campanha em si, do dia a dia, do pouco a pouco, como é que tá? Você tá caminhando muito, viajando? Como é que você está dirigindo a tua campanha? Você tinha um projeto coletivo, não é isso? Um projeto coletivo. Então, por aí tu já estás vendo que a gente tem uma demanda de campanha em todas essas frentes, não é? Nas escolas, nos postos de saúde, nos postos de assistência social, na CESAM, no saneamento básico no estado do Pará. A gente já está dialogando com lideranças e tem campanha em pelo menos 20 municípios mais ativos, né? A gente diz porque são lideranças que estão também à frente dessas mobilizações, agarrando essa campanha. Eu estou feliz pela receptividade, pelo entendimento. É difícil os trabalhadores entenderem o que é o mandato coletivo, né? Porque ela vota na pessoa, ela vota no candidato, naquele que vai lá e diz para ele, olha, vota em mim que eu vou te representar. Aí, e no caso eu ia votar num projeto. E aí é votar num projeto político todo. Então é uma representação de um coletivo. E a gente está explicando isso, entendeu? Evandro, para as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho dessa representatividade, é uma ousadia, é algo ousado, a lei eleitoral não reconhece isso, por isso que a gente está dizendo, tu vota na deputada, né, que é Silvia Letícia, tal, é o nome que está na urna, 50225, mas ela representa esse coletivo que são os co-deputados, né, eles vão estar comigo no mandato para estar à frente dessas demandas, entendeu? Para ser a voz, a perspectiva, para se antecipar os problemas e para discutir as questões imediatas, reais que está acontecendo. Hoje eu estou com uma escola, gente, que está sendo reformada há anos. Essa escola atende berçário, maternal em Belém,
atende educação infantil. Os professores não estão dando aula, o ano letivo não começou presencialmente em várias escolas porque elas estão desestruturadas. Porque não tem reforma, porque a prefeitura contrata prédios alugados, faz parceria, aluga e não pode reformar. E a chuva cai e inunda a escola, entendeu? O Helder fala educação em tempo integral. Veja, vá na minha escola. Você não tem um espaço para descanso para os alunos, você não tem uma alimentação adequada para garantir esse aluno na escola durante o dia inteiro, você não tem profissionais suficientes para garantir a estrutura das oficinas que eles precisam para se preparar, porque agora estão fazendo uma reforma no ensino médio, né, para prejudicar a qualidade da aprendizagem desse aluno. Então, existe no estado do Pará como um todo, existe um déficit de investimento na educação. Isso é uma política, apesar do Fundeb. Então, o que a gente está fazendo com a candidatura coletiva? A gente está viajando para alguns municípios, obviamente. Eu estou indo para Baião semana que vem, porque Baião está com a educação em greve, está com uma política lá de mobilização e está com a nossa campanha. Estamos com a campanha em Portel, em Salvaterra, estamos com a campanha em Concórdia. Então, existem vários municípios que estão abraçando esse projeto. Acho que é uma possibilidade, apesar do problema que nós tivemos agora, inclusive, né, com o financiamento de campanha. Imagine tu não ter a partilha, né, parte nessa partilha que possa ajudar a viabilizar a tua campanha, e eu não tenho no PSOL. Isso foi uma tragédia para muito candidato, inclusive. Nossa, ainda mais para quem fez greve contra a prefeitura. Então, Silvia, fez greve contra o estamos falando, você falou um tema importante. Nós estamos falando da eleição do milhão. Isso é verdade, uma das eleições mais caras da história do Pará. Estou falando do Pará, os seus outros estados, que deve ser a mesma coisa, são outros tempos. E como é que você pretende encarar uma candidatura onde se fala abertamente em compra de votos? Hoje se fala mais em voto consciente, em conquistar votos. Né? E os candidatos, basta você ver a declaração de bens dos candidatos para saber. Tu está na Cova dos Leões, quando você ainda é possível você buscar o voto consciente? Né? Isso é uma tarefa difícil, né? Tu acha como encarar uma candidatura onde o dinheiro está graçando por tudo quanto é lado? É seguir nessa batalha de conscientização, de conquistar o voto consciente? Como é que tu encaras isso? Como é que tu vê hoje esse tipo de política? A eleição ela não podia ser algo privado, né, de um candidato. Então, eu acho importante ter financiamento público de campanha, porque eu acredito naquela máxima: quem paga a banda escolhe a música. Então, boa, gostei. Quem paga a banda escolhe a música. Então, a gente acha que existe esse financiamento. Então, é importante ter o financiamento público. É uma luta. Mas, porém, nós estamos... Contudo, todavia, essas velhas práticas aqui no estado do Pará, elas são muito fortes. A compra de voto, a indicação de compra de voto, a mobilização financeira, né, que ocorre para garantir um mandato parlamentar e, na verdade, garante privilégios de um deputado, de um vereador. Imagina tu ter um vereador com um vale-alimentação de R$14 mil, enquanto os servidores recebem um vale-alimentação de R$200, R$370. Né? É um escândalo. Mas, o que eu penso, né, disso tudo? A gente acha que as campanhas elas devem ser militantes, né? Eu tenho uma visão ideológica que se mantém. Eu acho que há um giro à esquerda da classe trabalhadora e confio na classe trabalhadora. E ela está cansada desse processo eleitoral. Ela está cansada, desacreditada de gente que pudesse resolver os seus problemas mais imediatos. Então, eu acho que esse giro a gente precisa aproveitar e batalhar pelo voto consciente. O que é o voto consciente? É o voto pela mudança de verdade. E a gente fez isso, né, diversas vezes. Isso ocorreu. Então, nossa candidatura, ela é uma candidatura que tenta convencer a população de que é necessário ter uma representação lá para defender os serviços públicos. Eu insisto nisso. Agora, é uma campanha do Tostão contra o milhão, como você falou. Por que uma campanha do Tostão contra o milhão? Porque a partilha desse fundo eleitoral, que deveria ser, né, no mínimo nivelada entre as candidaturas que têm condições, né, da disputa eleitoral, porque são lideranças, todas as pessoas que acompanham a chapa do PSOL são lideranças importantes, ou porque são vereadores, ou porque são lideranças importantes onde atuam, todas. Não tem ninguém encostado ali, uma candidatura laranja, uma candidatura fake.
tá? Como dizem aí. São candidaturas em potencial, tem um potencial bom. Então, o que que eu acho que nós temos que fazer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos todos os dias indo nas escolas públicas para conversar sobre a necessidade de reformar aquela escola, de ter profissionais lotados e concursados. Estamos indo nos prédios da FUNPAPA. A assistência social, o pessoal fez greve agora no início do ano na Prefeitura de Belém. Essa greve, não foi nem para ter reajuste de salário, ela foi para garantir o mínimo de funcionamento do trabalho dos assistentes sociais em Belém. Ela foi greve para reestruturar os órgãos, para garantir água, para garantir alimentação, para garantir porta nos banheiros, para garantir reforma dos prédios. Essa foi a pauta. Ela foi para garantir insumos, ou seja, para garantir a fralda, para garantir o telefone, para poder atender a população, para garantir comida para os que estão em vulnerabilidade alimentar. Essa foi a greve. E até hoje isso não se materializou, não melhoraram as FUNPAPA. Eu fiz um vídeo ontem dentro de um centro de acolhimento, porque o banheiro está sem porta. Eu vou publicar esse vídeo para denunciar. Por que o banheiro está sem porta? Se as pessoas que vêm são vulnerabilidade social, que estão em situação de rua, usam aquele banheiro. Elas usam aquele banheiro. Elas não tem porta por isso, entendeu? Porque estão em vulnerabilidade. Então, é nesse sentido, a gente está indo nesses órgãos, exatamente nesses locais, né? Para exatamente discutir com esses servidores a importância de ter uma candidatura que represente esses interesses. É uma tentativa de fazer com que as pessoas confiem em alguém, em um projeto, e não naquele que diz, que fala bonito, que tem muita grana, que compra o voto, porque quando tu vende teu voto, tu não pode nem cobrar. Amanhã tu já vendeu, já assumiu teu compromisso, tu tem que cobrar. E a gente cobra. Nós fomos na Câmara dos Vereadores aprovar um projeto, pedimos para eles aprovarem o projeto para entrar na lei orçamentária do município de Belém, por exemplo. Isso a gente fez no estado também, mas aqui foi interessante. Nós fomos derrotados lá no Tacelado do prefeito. Fomos para o Tacelado, discutimos a importância da educação, da assistência, do saneamento. Tem que ter saneamento, tem que ter investimento. As pessoas não podem estar com uma vestimenta inadequada para coletar o lixo. Fizemos uma série de propostas. Nada foi aprovado. Aí a gente se juntou e disse, vamos na Câmara dos Vereadores para eles fazerem emendas, para a gente tentar as emendas por lá. Fizemos toda uma proposta de reestruturação dos órgãos, de planos de carreira dos servidores, de realinhamento do vencimento base dos servidores ao mínimo nacional, porque nós fizemos uma greve da educação dos servidores agora em Belém, e nós conseguimos um reajuste que levou hoje, que eles receberam nesse pagamento agora que saiu agora ontem, hoje, eles receberam 4,52%, que elevou o salário dele para R$ 969. Era 827. Dia 30 de agosto agora, né? Nós fizemos uma greve desde 2021, 2022, e a gente vem lutando para a prefeitura realinhar o vencimento base ao salário mínimo nacional, que é 1.212. Eles ganhavam R$ 827. Aí a gente foi lutando, fez uma greve, conseguimos 4,8, 4,52, chegou 911, agora chegou hoje a R$ 969. Não é o mínimo nacional. Eles não recebem um salário mínimo para trabalhar. O gari, o auxiliar administrativo, a merendeira, o auxiliar de serviços gerais. Promessa de campanha. Foi assinada essa promessa com o Sintec. Aí o que nós fizemos? Depois você tem que fazer piquete para que isso aconteça. Não, aí nós colocamos, fomos lá disputar com os vereadores, ocupamos a Câmara dos Vereadores no dia da votação. Vocês têm que considerar as nossas emendas e tal e tal. Foi votado por unanimidade. Nós conseguimos uma articulação na Câmara, pressionando, foi votado por unanimidade a pauta dos servidores. Agora a gente está cobrando do prefeito que cumpra o que foi votado. Que ele realinhe o vencimento base, que ele garanta a reestruturação da FUNPAPA, que ele faça com que os garis trabalhem com condições adequadas. É o mínimo. Então, nós queremos ser deputados estaduais para isso. Que é um contraste engraçado, não é assim? Não tem o PSOL cobrando o PSOL. Porque antes do Edmilson ser prefeito, eu fui eleita para dirigir um sindicato, para defender os interesses dessa categoria enquanto dirigente do sindicato. Então, para mim, governo é governo, sindicato é sindicato. Eu tenho que exigir, reivindicar aquilo que é de direito da minha categoria. O piso salarial do magistério é lei nacional. E o prefeito não paga o piso. Aí eu vou deixar de exigir, porque é o meu partido que está no poder? Não posso, né?
Então, a autonomia do sindicato é muito importante e a gente segue exigindo piso salarial em Belém. O estado do Pará deu um golpe agora, né? Está tentando nos fragilizar porque ganhou o direito de não pagar o piso salarial, né, no Supremo Tribunal Federal, mas a gente já está organizando a categoria no estado para fazer luta para que o Helder garanta o pagamento do piso. Enfim, é um processo de luta importante, essa candidatura está a serviço disso. Nós estamos felizes com a adesão, né, dos trabalhadores, eles estão, como não é uma campanha do Tostão contra o Milhão, a gente conta com a mobilização que nós temos. O projeto está animado, o projeto está animado. Está animado, porque as pessoas pegam o material, distribuem, fazem reuniões no seu bairro e a gente está conseguindo fazer, entendeu? Olha, eu só te digo uma coisa, o mais importante nessa disputa para mim, nós estamos disputando muito, mesmo sem o financiamento do próprio partido, né? Que está tentando aí invisibilizar nossa candidatura. Não vou ter tempo de TV, não vou ter programa de rádio. É uma candidatura que sofre um boicote imenso, tá? Imenso. Mas mesmo assim nós vamos seguir, porque nós entendemos que é possível. Esse giro à esquerda que eu te falo, não é porque as pessoas vão votar simplesmente naqueles que existe possibilidade, se elas conhecem isso, se elas acreditam, existe possibilidade delas votar em que elas acreditam. Ah, com certeza. No mínimo, demitir os que estão aí. Né? Seria importante. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com a Silvia Letícia, candidata a deputada estadual pelo PSOL.